Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa e divido esse programa com Cássio Zirpoli e Arthur Silva. Um programa em que a gente vai analisar o peso e o peso real dentro de campo do novo reforço do Santa Cruz de forma absolutamente surpreendente para a atual realidade do clube, nessa transição pré-SAF. O Santa Cruz anuncia a chegada de Thiago Galhardo, que já desembarcou no Recife, teve festa da torcida no aeroporto e, naturalmente, uma reação extremamente positiva dos tricolores e nem poderia ser diferente. Trata-se de um ganho técnico indiscutível. Claro que hoje, nesse programa, para avaliar a chegada e o peso, como eu falei, o peso real também da contratação de Galhardo, a gente vai ter que aprofundar algumas camadas. Porque na primeira camada é algo absolutamente fora da curva. É um reforço espetacular para a realidade do Santa Cruz. Galhardo, até pouquíssimo tempo, era um jogador de Série A com rendimento interessante. Um bom rendimento. Ele sai do Fortaleza, o primeiro ano ali do Fortaleza é um ano bom ainda de Galhardo. A gente vai detalhar os números, a gente vai passar por tudo aqui no programa. Agora, existe um outro lado, existem outras camadas que a gente também vai debater aqui. Agora, Arthur, se tem algo que não dá para debater, que não dá para discutir, é o ganho técnico, pelo menos o potencial técnico embarcado dentro de Galhardo, né? É incomparável com qualquer outro atacante do Santa Cruz e não é um jogador que a gente imaginaria ver em 2025 dentro de um clube de Série D. Eu já arrisco dizer também que eu já vi algumas pessoas dizendo, é o fundo do poço, é decadência. Eu acho que Galhardo ainda não é um jogador sequer para a Série C, tá? Então, é muito fora da curva. Não fosse o Santa Cruz, um clube com a tradição, a torcida, a visibilidade e, fundamentalmente, esse processo, essa transição para a SAF, é claro que Galhardo não jogaria a quarta divisão do futebol brasileiro. É um jogador que ainda tem mercado, tá? Pelo menos para a Série B. Pelo menos para a Série B. Na primeira camada, em que a gente não analisa comportamento, interesse, extracampo, a gente poderia até falar ele para a segunda página da Série A. Dependendo de um time, de uma necessidade, poderíamos até cogitar. Mas Série B, como ele jogou ano passado, sem dúvida alguma. Então, Arthur, pelo menos na primeira camada, eu considero espetacular a movimentação do mercado de Santa Cruz. Não esperava. Mesmo quando o nome surgiu, achei um pouquinho fora da realidade e acho que é uma contratação que impacta mais do que na recepção e na mobilização de torcedores. Impacta tecnicamente para o time, né? Exatamente, Fred. Saudando aí todo mundo que está assistindo aqui esse programa, e eu concordo 100% com a sua análise. Eu acho que a melhor definição realmente é essa, uma contratação surpreendente, porque também me surpreendeu. Não era o perfil de contratação que eu esperava para o Santa Cruz nesse primeiro momento de SAF jogando a quarta divisão. A gente até teve um programa há pouco, né, falando das especulações, principalmente o nome de Gilberto, que surgiu mais forte. Eu não imaginava que viria um jogador num nível parecido com esse, né? Imaginava realmente contratações mais num perfil parecido ali com o perfil de Série D, bons jogadores, não significaria que viriam jogadores ruins, mas jogadores mais dentro dessa realidade, talvez mais rodados nesse ambiente e tudo mais. Então me chamou a atenção. Como você bem disse, Galhardo, tecnicamente, não há a menor discussão de que ele está muito acima do nível da Série D. Eu diria que ele está pelo menos 2 níveis acima, como você disse. Galhardo é um jogador que hoje jogaria com tranquilidade uma Série B, em termos de Já, aspecto técnico. jamais entraria no alvo de possibilidades do Náutico, por exemplo, para a Série C. Não cabe, ainda não cabe. Não, a curva. Ele está numa curva de baixa na carreira, óbvio. Ninguém aqui vai ficar escondendo isso, é claro. Ele sabe, todo mundo sabe. Agora, a curva dele não é sequer para a Série C ainda. Tanto é, Fred, que houve uma especulação muito forte dele no começo desse ano no próprio Atlético.
que é uma equipe que acabou de subir para a Série B, chegou a ter notícia sendo vinculada de que ele iria para o Atlético, até junto com o Lincoln, o jogador da base do Flamengo, né, que depois passou pelo Cruzeiro. Lincoln de fato foi, mas Galhardo acabou não indo, e tinha uma questão até de ligação geográfica ali, porque ele é de São João del Rei, a cidade do Atlético, né? E tinha uma questão de raízes ali, mas acabou não fechando, mas é uma prova de que o mercado dele realmente, pelas especulações que a gente vê, era um mercado de Série B. Né? Então, é um demonstrativo disso. Então, tecnicamente, né, analisando essa primeira camada, como você falou, não há dúvidas, agrega bastante a esse time do Santa. Basta a gente lembrar que o Santa Cruz, por exemplo, a opção que tinha de camisa 9 é Gilvan. Não há comparação nenhuma entre o nível técnico que a gente vê em Thiago Galhardo e o nível técnico que a gente viu em Gilvan. E eu diria, Fred, que não só comparando com o Santa, comparando com qualquer clube da Série D. A gente tem E outras Eduardo Tanque SAFs. também. E só para dizer que o Santa E, ainda teve. Antes já tinha acabado de anunciar Eduardo Tanque, está com 3 centroavantes, e assim, ele destoa mesmo do novo, inclusive. exatamente. Eduardo Tanque, que talvez, a gente não dizendo que é uma contratação que seria boa ou ruim, mas o perfil de ser um jogador novo, promissor, que teve um começo, não foi bem no Paraná, mas tinha ido bem no Resende, com 22 anos, até parecia ser mais o perfil da SAF, né? Um cara para desenvolver, talvez tenha uma venda futura, enquanto o Thiago Galhardo a gente sabe que o que se espera é o retorno técnico. Mas como eu ia dizer, até pensando na Série D como um todo, a gente tem o América de Natal aqui do lado, por exemplo, que é SAF, o camisa 9 do América de Natal é Giva, que é um jogador que vem jogando Série D há muito tempo no Retrô, né? Então é um perfil completamente diferente. E eu acho, Fred, só terminando esse comentário, que tem duas mensagens positivas que vêm com essa questão da contratação de Thiago Galhardo. A primeira é, se tinha algum torcedor do Santa que ainda tinha o pé atrás, que será que a SAF vai sair? Será que vão aprovar no conselho? Será que vai sair a papelada? Veja, agora acabou essa dúvida, porque os caras já estão investindo no futebol do clube. Não há a menor dúvida que Galhardo já é um investimento da SAF do Santa. Um investimento antes da assinatura formal, mas que é um procedimento até normal, tá? São várias as SAFs que a gente vê o investimento acabar vindo até mesmo antes de fechar a burocracia, até porque é interessante para o investidor que o Santa, quando ele chegar de fato depois da assinatura, já esteja andando melhor do que anteriormente. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo, que está linkado a esse comentário que a gente fez, que mostra uma força, talvez inesperada, de mercado. Mostra um Santa que talvez se a gente esperava um mercado um pouco mais comedido, talvez nesse primeiro momento, no sentido de buscar jogadores mais nessa realidade, ao que parece o investimento tende a ser mais alto. Pelo menos esse primeiro sinal mostra isso, né? Que o pessoal realmente deve fazer um investimento maior, deve talvez trazer outros jogadores, não obrigatoriamente no nível de Galhardo, mas talvez um patamar acima do que a realidade do que a gente esperava. Então, é uma demonstração também de força interessante da SAF do Santa. Cássio, trazendo aqui para a tela agora os números recentes de Galhardo, eu vou passar por esses números para contextualizar e você fazer seu comentário. Eu vou fazer essa apresentação dos números de Galhardo de trás para frente. Faz muito mais sentido a gente ir analisando Galhardo de 2024, 2023 para se aproximar da realidade do jogador, tá? Galhardo, ano passado, ele disputou 38 partidas. Eu destaco esse número porque já é um número bom. Foram 11 partidas no Fortaleza e 27 partidas no Goiás. 6 gols no Goiás, 3 gols no Fortaleza. Goiás que disputou a Série B. A gente viu ao longo da Série B que ele foi perdendo espaço, parou de ser relacionado, acabou fora do grupo, porque de fato existe um outro lado dele, a gente vai debater daqui a pouco. Em 2023, me chama a atenção, porque foi o segundo ano dele do Fortaleza. 68 jogos. 68 partidas há 2 anos. 17 gols. 7 assistências. No ano anterior de Fortaleza, né, que foi o primeiro ano a chegar da reta final ali, 21 jogos, 7 gols. Tá? Esse é o Galhardo mais recente que a gente tem, de 2022 para cá, depois que ele volta do futebol espanhol. O Galhardo do Inter, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2020, ele está muito distante. Ali ele sai do Ceará, vai para o Inter, vive aquele auge da carreira dele, e é óbvio, como a gente já falou, que ele traz uma curva negativa. Então, Cássio, eu considero que esses números de Galhardo no Goiás, no Fortaleza, são números de um atacante
em plenas condições de jogar num Curitiba, de jogar no América Mineiro. E eu estou citando aqui as principais forças da Série B. Não estou nem aqui citando os times de baixo da Série B. Estou citando as principais forças. Queria a tua visão, Cássio, dessa investida do Santa Cruz, que, como eu e Arthur já trouxemos aqui, ela surpreende e também anima. De alguma forma anima. Fred, completando os números que você trouxe, você falou do Goiás do ano passado, mas se for só na Série B, foram 23 jogos com 5 gols e 4 assistências. Não são números espetaculares, mas assim, são números na Série B, onde ele participa diretamente de 9 gols na Série B. E não é a coisa mais fácil do mundo pegar alguém que jogou 23 jogos e participou diretamente de 9 gols e falar, bora jogar a Série D. Então, isso eu estou nem falando de outra história, estou só falando que mesmo com esses números mais modestos, ainda assim são números que o cara não faz esses números e no ano seguinte, como é que para onde a carreira do cara vai? Volta para a Série D. Não, isso não acontece. Naturalmente não acontece porque aconteceu agora. Nos últimos 5 anos, eu coloquei de 2000 Só para situar, Cássio, desculpa te interromper, mas só para situar. Fernandinho, que jogou no Mirassol, subiu com o Mirassol e fez 5 gols na Série B do ano passado. Não, jogando mais do que Galhardo. É porque ele, centroavante, fez 5 gols, apenas, mas participou de 4, com 4 assistências. Mas assim, são 9 gols e não é fácil fazer o cara voltar 2 divisões. Nos últimos 5 anos, ou seja, na carreira dele entre 29 e 34, e ali até 34 anos, vai 35 agora no Santa, foram 189 partidas, 46 gols e 15 assistências. Só para dizer, nos últimos 5 anos, o Fred falou do tempo da carreira, o cara tem 15 anos de carreira e tal, mas vamos colocar tipo os últimos 5 anos, claro que oscila, é porque desses últimos 5 anos ele passa por Internacional, Fortaleza, Celta de Vigo e Goiás. Então, assim, não tem nenhum outro time aí. A mudança de perfil é exatamente agora. Não há assim, ó, agora, porque o Goiás não é mudança de perfil, não. Pô, o Goiás estava na Série B, mas o Goiás é o favorito ao acesso. Ali que perde a chance na reta final e tal. E quando ele foi para lá naquela. Pô, o Goiás está botando ficha. Quando o Thiago Galhardo foi para o Goiás, quando o Goiás contratou o Thiago Galhardo, era o Goiás investiu. Ninguém estava achando que trouxe um jogador para compor, trouxe um jogador e botou dinheiro para tentar uma arrancada na reta final e tal, na competição. Na reta final não, porque ele jogou 23 jogos, jogou mais do que um turno, mas para enfim, para que desse uma arrancada na competição. Então está muito óbvio que é um jogador acima do que era a realidade do Santa, e seguindo isso para dar mais números, porque o torcedor do Santa Cruz sabe o que são esses últimos anos. Mas de vez em quando, mesmo o torcedor do Santa, talvez não tenha nem a dimensão. Sabe assim, o clube está lascado, mas não sabe a dimensão do que é. A dimensão é a seguinte: nos últimos 4 anos, mas acho que são nos últimos 4 anos, o faturamento do Santa oscila anual, oscila entre 12 e 14 milhões de reais. No ano todo. Era assim até a SAF, né? Aí o cara, tipo, para o futebol atual, é mais ou menos o seguinte: o Sport, o rival do Santa, vai ter durante o Brasileiro uma folha de, só com futebol, 9 milhões no mês. Assim, são realidades. A gente está falando de um clube do tamanho do Santa que no ano inteiro, para tudo, para futebol, para pagar dívida, para dar luva para jogador, manutenção do Arruda, reforma no CT, para absolutamente tudo, tem entre 12 e 14 milhões de reais. Pouco mais de 1 milhão por mês. Isso é muito pouco hoje em dia para um clube do porte do Santa. A SAF, ela começou antes de ser SAF. 13 de janeiro foi assinada a proposta vinculante, está nos trâmites burocráticos, né, da due diligence, que é esse nomezinho, para ver se o grupo de investimento, o consórcio, né, o consórcio Cobra Coral, que foi criado para isso, se tem os investidores, se tem algum problema, se o Santa está fazendo tudo certinho, a RJ, a recuperação judicial, precisa andar. Então, deve durar mais alguns meses. Pode até sair ainda no primeiro semestre, até porque já está em fevereiro ainda, mas deve sair pelo menos até o fim de 2025. Mas a gente já tinha falado isso quando teve o anúncio da SAF, que de forma prática os caras não poderiam esperar isso para mexer no futebol. Tipo, eles não poderiam ignorar a Série D. Tipo,
Ignorar a Série D significa, vai deixar lá e ver qual é, e qualquer coisa a gente entra na Série D do ano que vem, é muito duro, seria mais problemas. Então, assim, ó, se pudesse ajudar para tentar tirar o Santos da Série D logo antes da implantação de fato da SAF, seria. E esse caso, assim, foi o que aconteceu. Os dois têm redes sociais, como, enfim, quase todo mundo tem rede social, naturalmente, e Márcio Cadar já tinha feito a arte, que eu até coloquei o Santos usou a arte, aquela que ele tá falando da cobra fazendo o 9, não sei se é GPT, um Canva, alguma coisa assim. GPT dos mais não, eu gostei. Básicos. Não, ficou mal. Cássio, e tu acha que o chat GPT é ruim, é? Não, é que tu fala assim, eu não achei, mas enfim. Aquilo ali é o seguinte, desenha cobra coral em formato de 8. O prompt, diga assim, não é um prompt simples, um prompt que é o comando. O chat GPT faz aquilo em segundos, pô. Não, eu digo assim, mas o comando foi simples. Ó, desenha uma cobra coral sorrindo, tomando um copo d'água. O perfil de arte, o perfil de arte ali é a arte clássica do chat GPT. E ficou bom. E o Santa usou aquilo ali, é o que abre, inclusive, o vídeo do Santa, que colocou Jorge Benjol com a música. Eu falei 8, mas é 9, né? Claro. 9. Formando 8, não, formando 9. Ia dar mais trabalho para Umba para Uma. Aquela joga a bola, joga. Música de 76, é um clássico, né? Futebol. E colocou no vídeo lá e tal. E já tinha colocado na véspera essa imagem com a palavra loading. Já estava por dentro da negociação, atuando diretamente. E o outro ponto, que o outro investidor, que é o Vinícius Diniz, esse é o Márcio Cadar e o outro Vinícius Diniz, eu não sei se ele apagou a mensagem, se a mensagem ficou muito para baixo e eu não visualizei mais, mas na hora que o Santa entrou, eu coloquei lá, a mensagem dele era uma das primeiras, sendo muitas curtidas e tal, e depois no F5 apagou. Mas eu deixei no post, porque a mensagem que ele disse é assim, sobre a contratação, isso já foi na postagem do Santa Cruz, confirmando a contratação. Era assim, vocês merecem muito, aí reticências, acostumem-se. Aí a galera crê, porra, acostumem-se, assim... E assim, de que tá por dentro, né? É o que eu falei, né, Cássio, do segundo ponto, de que, tipo, gera também uma expectativa dos movimentos que vão vir pra frente, né? Não sei se ele apagou, veja, não sei, talvez ele não tenha apagado, talvez simplesmente eu tenha perdido de vista, mas eu não achei mais. Isso foi na postagem, na publicação do Instagram do Santa. Mas o Vinícius Diniz colocou isso e cada tinha colocado, o outro é mais do Twitter, colocou no Twitter. Enfim, Thiago Galhardo não viria pro Santa sem a SAF. Não viria para o Náutico, como o Fred falou. E eu nem quis interromper vocês, mas na hora que eu fiquei doido para falar dando uns exemplos, se o CRB tivesse anunciado Thiago Galhardo, eu acho que a torcida do CRB Boa também contratação do CRB. Boa contratação do CRB. Talvez tivesse sido no aeroporto. Não sei, assim, o outro, talvez não sei com essa questão do aeroporto, só falar assim, a gente estaria tratando qual? O CRB fez uma boa movimentação. O CRB, que é o único nordestino na Série B de 2025, a gente ia falar, o CRB foi lá e arrumou um atacante, tem a São Ramon, que é experiente, Thiago Galhardo também é experiente, mas é bom ter outro jogador, uma alternativa, e dessa forma, a gente estaria tratando dessa forma. E o CRB não é nem a B-, né? Ele não é nem a segunda página da Série B. O CRB, embora ainda não tenha subido nos pontos corridos, mas é um clube que está sempre ali brigando, dando sinais que pode brigar pelo acesso. Então não foi no CRB na Série B, não foi com o Náutico ou com o CSA na Série C, e foi com o Santa na Série D, vindo diretamente do Goiás. É uma movimentação assim rara, e mesmo em SAF. Por exemplo, eu até dizer, essa naturalmente é a primeira contratação com cara de SAF do Santa. Eduardo Tanque, talvez, um torcedor do Santa até falou, gostaria de lembrar o nome dele agora, não tô, mas ele até falou, talvez, eu botei a primeira com cara de SAF, ele disse, talvez tenha sido a segunda. Eduardo Tanque já tem um pouco de perfil de SAF, do cara mais... Tem mesmo. Mais jovem, de investimento. Mais jovem de revenda. Não é simplesmente, com todo respeito, né, tipo, não foi Emerson Galego sendo artilheiro do Pernambucano. Quem que se destacou no Pernambucano? Traz aí. Não. O Santa flertou fazer uma com cara de Santa Cruz. Mas Fred, seria Pedro Michael, né? Seria, porque inclusive depois já fez 2 gols, continua sendo artilheiro do Pernambucano. Mas tem 30 anos. No caso de Tanque, do jogador do Paraná, no jogador... foi contratado na semana que o time foi rebaixado para a segunda divisão do Paraná. Então, assim, a gente está falando... É isso que eu tô, o perfil como é diferente. Emerson Galego, quando foi o destaque, era o Petrolina semifinalista do Pernambucano. Petrolina classificada à Série D, a Copa do Brasil. Assim, era o jogador destaque daquele momento.
E nesse caso, era um jogador onde o scout olha, ó, esse jogador pode ajudar, tem esse perfil, mas o time, ou seja, não foi só o resultado do time, porque muitas vezes o Santa, assim, quem se destacou ali, sabe aquele negócio, quem foi o melhor jogador do time do interior dali, que não só do Pernambuco, da Paraíba e de Alagoas, assim, que se destacou, o cara atrás lá, e de repente o jogador, individualmente falando, nem é tanta coisa, de repente foi uma série de situações que fez o rendimento dele, mas nesse caso, trouxeram um jogador que mesmo com o coletivo indo mal, conseguiram extrair. Então, talvez eu acho que esse torcedor do Santa que falou comigo, talvez ele tenha um pouco razão. Talvez a primeira contratação com cara de SAF, no sentido de comprar para vender mais para frente, seja de tanque. E essa, mas quando eu falei No o cara de sentido SAF, era de justamente futebol negócio, né, Cássio? de futebol negócio. Né? E o sentido que eu perfeito, futebol negócio. E o sentido que eu falei, Arthur, do cara de SAF foi o seguinte: aquela onde só traz se tiver dinheiro. Ou seja, não é SAF gestão, porque nesse caso é a SAF oportunidade. Ali foi a oportunidade, trouxeram o cara pode. Nesse caso de Thiago Galhardo, o sentido que eu disse é: não interessa. Se interessa, eu não tenho dinheiro para trazer um jogador nesse momento. E só o Santa barra SAF conseguiria. O Santa, como a gente conhece há muitos anos, né, desde essa derrocada de 2016, sobretudo, para cá, não conseguiria nesse momento. Então, é uma ótima sinalização por vários aspectos. E a gente vamos ver se o cara. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente, já trouxe os números do cara, mas como será na Série D. Nesse momento a gente está falando mais do anúncio, anunciou e agora. Esse anúncio deixa muito claro que esses trâmites burocráticos são só trâmites burocráticos, assim, que os caras já estão colocando dinheiro, ou seja, tem um nível, até porque não é nem proposta não vinculante, né? Já foi a proposta vinculante, e que os caras já estão colocando mão na massa de indicação e até know-how para trazer esse jogador. O Santa que precisa sair da quarta divisão, traz um jogador que não é da quarta divisão, assim. E aquele cenário, ó, na Série D, o Santa vai ter. O Bruno Rodrigues já disse, acho que algumas vezes, que o Santa vai ter a mal folha e assim, na Série D, e começa a você pensar, sim, talvez isso deverá acontecer. O Santa provavelmente terá a maior folha da Série D, independentemente da SAF ser anunciada ou não até lá. Anunciada já foi, melhor dizendo, de ser repassada, né? Das ações, 90% das ações serem repassadas para a SAF e o consórcio passar a administrar o Santa e Bruno Rodrigues, por exemplo, virar uma figura secundária em relação ao executivo, que é assim que funciona na SAF. Talvez antes desse processo o Santa realmente seja esse cenário, e eu acho que é o que essa negociação de hoje passa. E por último, em relação ao anúncio, isso, deixa eu ver até que se anunciou algo aqui, Santa Cruz sócio. Porque a gente está falando de um momento ascendente, já anunciou mais de 20 mil jogadores, 20 mil torcedores contra o Central. O número aqui não baixou tanto, não subiu tanto não de sócios, está em 16 mil sócios, mas é um número muito diferente. Era como será o Arruda no início de ano, na situação que estava, um quadro de sócios de 1.500 e o ataque sendo Gilvan, que era o mesmo atacante do ano passado. Gilvan, nesse momento, já vira o terceiro atacante. O quadro de sócios já está em 16 mil sócios adimplentes e o Santa, só um jogo, teve abaixo de 20 mil pessoas. Juntando, esse vai ser o 5º jogo do Santa no Pernambucano. E teve o do 13. Então são 6 partidas. Só uma abaixo de 20 mil e o público foi de 19. Assim, foi abaixo, mas foi dizer. Então, assim, não é. Veja, o Santa leva muita gente, né? A questão é essa. Tomara que não me interprete, mas a galera de vez em quando pega no pé. Veja, mas não é o natural do Santa Cruz de nenhum clube botar 26 jogos seguidos, 20 mil no Pernambucano. Não é. É só puxar nos outros anos anteriores e não é o que acontece. Está sendo acima da média, está sendo o abraço está sendo diferente, justamente até pelo grau de confiança do que está acontecendo. Então, nesse momento, de vez em quando as coisas se alinham, os planetas se dão uma alinhada e finalmente demora, inclusive demora na astronomia, isso demora para acontecer, mas as coisas estão se alinhando e o Santa Cruz vive um momento ascendente. Arthur, pode concluir, Cássio. Não, e o Santa vive um momento ascendente, e não é que hoje foi o último planeta se alinhando. Hoje foi mais um planeta, hoje foi mais uma estrela, planeta, um satélite, seriam várias coisas se alinhando ali, e hoje foi mais um elemento. Não vai terminar em Galhardo. Não acho que Galhardo seja o ponto alto. Ele é só um indício, um bom indício, de um bom momento de um clube que precisava de um bom momento. Em relação a jogador renomado, talvez seja, mas isso é um outro debate. Arthur, teve um trecho que a gente falou aqui, que você citou, o Cássio passou também por esse trecho, e eu lembro que você tinha trazido isso em outro programa que a gente já fez.
que era tudo o que acontecer no Santa Cruz agora, pode ter certeza que vai passar pelos empresários que estão adquirindo a SAF do clube. Tudo. O Santa não pode mais contratar um jogador. Como você falou, se trouxesse Pedro Michael, teria que ter o aval. O Santa não pode contrair uma dívida, investir, não pode fazer nada hoje. O próprio Pedro Michael seria comprado. O Santa compra jogador há quanto tempo? É 40 mil reais, beleza. Mas há quanto tempo o Santa Cruz não compra alguém? Então, assim, o próprio Pedro Michael seria SAF, pô. Respondendo, Cássio, eu acho que desde Augusto, em 2017, que o Santa comprou do Campinense. Não, é isso que eu falo. Por qualquer valor, Arthur. Qual foi o Santa Cruz comprou um jogador? Comprar. Não lembro, não. Se comprou naturalmente, enfim, pode ter comprado, não ter publicidade disso, mas, enfim, Augusto seria 8 anos. Vê? Vê uma curiosidade antes da gente seguir aqui. Rodrigo, põe na tela, por favor, viu, Cássio? Fui fazer o teste. A primeira cobra que eu pedi como 9 saiu meio 8. Eu pedi uma cobra coral como 9. Pô, tá meio 8 ainda. Saiu, tá meio 8. Aí eu pedi pra deixar mais claro que era o 9 e saiu essa segunda. Mas eu tô achando essa cobra muito rubro-negra. Não, inclusive, eu teria inclusive, veja que o vermelho toca no preto, inclusive. Aí eu teria que pedir pra clarear mais o branco, explicar. Você pode sair fazendo outros. Tem que diga assim pro ChatGPT, pelo amor de Deus, bote o branco entre o vermelho e o preto. Diga assim, pelo amor de Deus, assim, porque essa cobra aí não é tricolor, não é coral de jeito nenhum. O ChatGPT é inteligente, Cássio. Ele percebeu de quem era o notebook, quem estava pedindo. É verdade. É verdade. Pegou o IP, ele se ligou. Pegou o IP, disse esse menino aqui. Deixa eu dar um vi uma frase. Pronto. Eu vi uma frase muito boa. O GE, Camila Souza, do GE, assinou uma matéria com bastidores, né, da negociação. E nessa matéria tem uma frase muito boa dizendo que ele vem pelo que o clube será, não pelo que o clube era. Né? Essa frase, inclusive, anula o presente do clube. É como se fosse o Santa realmente um clube de transição. Eu concordo, porque eu acho que absolutamente todo mundo virá assim. Sim, claro. O cara vai dizer, eu quero jogar na Arruda, quero jogar com jeito, mas o cara tá vindo para dizer, ó, meu irmão, vá que o dinheiro vai entrar, que a parada vai ser diferente. O cara tá indo pelo futuro, pô. Assim, eu acho que isso aí é o básico. Não consigo achar que nenhum jogador vai pensar diferente, não. E essa matéria... Eu acho que assim, aí, Fred, só um comentário rápido. Talvez pra gente quisesse dizer assim, a definição perfeita, pra mim o tempo verbal correto deveria ser o que o Santa é. Porque o era, aí você pode voltar no passado, o Santa de anos atrás tem a história, tem a camisa, que chama também, faz parte do pacote. Talvez se fosse você fez a leitura que eu fiz, Arthur. Você fez a leitura que eu fiz. Se fosse uma SAF, sei lá, vamos pegar um time sem história nenhuma aí que colocou uma SAF agora, o Laguna do Rio Grande do Norte, que é um projeto diferente e tal, vai jogar uma Série D, tem investimento. Mesmo com investimento, talvez Galhardo não fosse. Porque o Santa tem um investimento, tem a SAF, tem um olhar para o futuro, mas também tem a relevância, o quanto que virou notícia, por exemplo, ele ter vindo, enfim, toda isso é o que a gente sempre falou. Isso é o que a gente sempre falou, pô. O Santa tem uma dívida enorme, é um problemaço para resolver. Mas tem algo que, para quem está comprando SAF, não existem 20 opções dessa no Brasil. E só. O Brasil tem 700 clubes. 20 é muito. Só assim, pegar assim, vamos supor que bota o Santa como o ponto de corte das torcidas. Dá o quê? 17º, 18º, mais ou menos nessa faixa, 20º, 19º. É mais ou menos, eu estou considerando aqui a pesquisa do Datafolha. Dali para cima são as únicas opções que existem para você ter esse perfil de clube. Dali para baixo, é com menos gente. Então, assim, a gente sempre falou isso. Na hora que você adquire um clube desse, você está adquirindo a fidelidade de uma massa humana onde em absolutamente nenhum mercado existe isso. Nenhum. Não existe o cara tá comprando assim, ó, gente tão fiel, com todo respeito, só a igreja. Mas assim, tá falando de... enfim, a galera entendeu. Mas no futebol, no futebol, não tem comparativo. Arthur, vamos então descer para a segunda camada, tá? Como eu falei, a gente não pode aqui fazer uma live oba-oba. Né? A gente precisa tratar a negociação com outras camadas. A gente precisa tratar Thiago Galhardo
como um jogador que teve problemas de relacionamento, de dedicação, de concentração, de interesse nos últimos clubes que passou, como a gente já trouxe aqui, apesar de números medianos no Goiás, ele foi afastado do grupo. Ele não terminou a Série B jogando pelo Goiás. Queira ou não, você citou uma possível negociação com o Atlético, mas a gente também não viu o nome dele sendo especulado nos times que eu citei, por exemplo, que tecnicamente ele caberia, como Curitiba, como América Mineiro, o Novo Horizontino, que tem feito boas campanhas na Série B e joga o Campeonato Paulista. Porque há muita desconfiança sobre a motivação e o comportamento de Galhardo. A pergunta que eu faço é: até que ponto Santa Cruz, trazendo um jogador desse porte, pode se dar o luxo de se preocupar muito com isso? Porque eu não acho que ele precisa. Eu não acho que o maior objetivo do Santa na temporada, que é a Série D, a gente não precisa aqui do Galhardo de 2023. O Galhardo de 2024 já resolve assim o Santa Cruz plenamente. Plenamente. Mas como você avalia, se você considera que a gente já tratou como espetacular, foi o termo que eu usei e você concordou. O quanto de grau de risco você acha que existe de o retorno ser completamente abaixo do esperado? Tá? Eu vou dar a minha resposta muito curtinha, porque para não ficar indo e voltando, e você já pode também basear por ela, né? Trazer até ou concordar ou contrapor. Quando eu vejo o Galhardo chegando, eu acho que ele vai ter um retorno imediato bom. Pernambucano, casa cheia, semifinal. Eu acho que ele vai jogar tudo que ele puder jogar. O que eu temo é ele perder esse ímpeto no rame-rame da Série D. Passa uma rodada, vai jogar fora. Porque os jogos do Arruda têm um grau de motivação. Os jogos fora. São jogos semanais, Fred. Sim, e por isso que eu falei. Não, é só para pontuar. Assim, eu não falei desgaste em momento algum, tá? Eu falei. Não, sim, mas eu tô falando assim. Então, se joga no Arruda, se o cara volta a jogar no Arruda, só tô explicando como é. O cara volta a jogar no Arruda em 15 dias, geralmente, assim, porque na fim de semana seguinte é fora e volta, e geralmente, dificilmente o cara joga 2 jogos. Mas enfim, geralmente tem um dentro, fora. Mas enfim, Arthur responde, só para dizer como é a Série D. A Série D, ela não tem... Acho que todo torcedor de Santa Cruz tem uma certa noção já de como é a Série D. Então, Arthur, eu vejo dessa forma. Eu não tenho dúvida que a chegada vai ser um Galhardo. Eu tenho dúvida do andar da carruagem, assim, a temporada. Como eu falei, o rame-rame, aí vai jogar no interior, no sertão, aí volta. Eu tenho certa dúvida se ele vai conseguir manter, assim, a estiga. Quantos por cento da técnica dele ele vai conseguir colocar em campo? Ninguém sabe responder. Eu estou concentrando muito no quanto ele vai querer e tentar se concentrar, treinar, evitar a noite, né? Todas as confusões recentes que a gente viu, por exemplo, ele tendo no Goiás. O risco, Fred, da contratação é óbvio que ele existe e ninguém pode esconder. Se esse risco não existisse, Galhardo não estaria vindo para o Santa Cruz. Mesmo com todo o cenário de SAF, mesmo com toda a questão do Santa ser ainda uma equipe de extrema relevância, que tem muito poder ainda de mercado, que vira notícia, a gente viu virar notícia. Eu moro em São Paulo, por exemplo, vários colegas de trabalho comentaram, pô, eu vi que Galhardo vai para o Santa e tal, então mostra que tem essa relevância, mas se Galhardo não tivesse essa camada do risco, ele não estaria descendo para a Série D. Isso é um fato. Então o risco ele existe, ele é inerente a qualquer contratação, mas no caso de Galhardo, ele acaba tendo uma lupa em cima disso pelo histórico recente do atleta, de problemas fora de campo, relacionamento com o restante do elenco, questão de motivação e tudo mais. Eu acho assim, o nível de desafio que o Santa Cruz vai ter e o fato dele estar tão acima tecnicamente, como a gente já trouxe antes, dá uma segurança para você correr esse risco. Porque você pensa, eu não preciso que o Galhardo esteja com 100% de motivação, sabe? Longe disso, na verdade. Se o Galhardo tiver meia bomba, vamos dizer, como a gente começa a dizer, já tende a ser suficiente para ele sobrar. Então,
E isso faz com que o risco você olhe e faz, ele existe, a gente é consciente, eu tenho certeza que o pessoal da SAF do Santa Cruz sabe disso, devem ter conversado com o atleta até para ter uma percepção do comportamento dele e o desejo em vir, até também ligado a isso, mas a diferença técnica faz você comprar esse risco e aceitar. Eu tenho um receio também parecido com o seu, porque eu acho que, até pelo histórico de Galhardo, né, ele é um jogador que quando chega nos clubes, independente da questão da competição e etc., ele começa muito bem e depois acaba perdendo um pouco do rendimento. A gente viu isso no Inter, por exemplo, que ele teve um começo avassalador. A ida dele à seleção era uma ida que todo mundo pedia ele na seleção. Por mais que tenha sido convocação quando Pedro foi cortado e tudo mais, mas já era um jogador que tinha demorado para estourar no futebol, mas começou de forma tão avassaladora no Inter que acabou indo para a seleção. Aí depois foi perdendo espaço, acabou indo para a Espanha. No Fortaleza, ele chegou sendo um cara fundamental na recuperação do Fortaleza naquele ano que termina o primeiro turno como lanterna, peça-chave. Depois, no outro ano, ainda é um jogador importante, mas aos poucos deixou de ser tão uma referência, né? Passou a ser um cara importante, mas não o principal nome do time, ou um dos principais nomes do time. E no Goiás a gente viu também isso. Ele começa o Goiás na Série B, que o Goiás começa bem embalado, ele começa sendo uma referência ali do Goiás, e depois tem tudo que você falou. Então é um comportamento natural dele, e esse receio ele existe. Eu acho que no caso do Santa tem duas particularidades do contexto que o Santa vai estar. Uma que é, para mim, positiva para essa análise e uma que é negativa. O que é positivo é que Galhardo sempre foi um cara que você vê que ele quer estar nos holofotes. Ele quer ser assim a referência, ter a torcida saudando. Isso motiva o cara, motiva todo mundo. Mas Galhardo é um jogador que talvez precise disso mais do que a média. E no Santa ele vai ter. No Santa ele chega como uma referência, um cara que foi recebido no aeroporto, um cara que é referência dentro do time, uma torcida que vai comprar, né, a briga com ele, etc. Então, essa motivação ele vai ter. E eu acho que esse contexto de Série D, talvez tenha um jogo por semana, sabe, um mais tranquilo calendário, não tem tanta preocupação. Até mesmo a situação do Santa Cruz na Série D, que é uma equipe que não quer dizer que a gente está garantindo aqui que vai dar certo. Mas o Santa Cruz na Série D é uma equipe que vai disputar acesso. Não é igual ele ir, por exemplo, para um Atlético na Série B, que talvez um Atlético na Série B não dispute primeira página da Série B. E aí, às vezes, é mais difícil você se motivar estando ali na marola da Série B, do que às vezes você está na Série D em primeiro ou segundo, disputando a vaga, vai para o mata-mata do acesso, que é um jogo que vale muito. Então, até em termos de, tecnicamente ali, você se motivar, porque está disputando algo na parte de cima da competição, seja ela qual for, isso também pode servir como um ingrediente que ajude nisso. Qual é o meu outro lado da moeda? É como talvez Galhardo pode ser um problema no vestiário do Santa. Porque ele vai vir como um cara, pelo menos no primeiro momento, com um salário bem acima da média do Santa. Ele é um cara que já tem um histórico de talvez não funcionar bem dentro do vestiário, então é uma preocupação que existe. Se o vestiário vai receber bem, se ele começa a talvez não funcionar em alguns jogos, é o vestiário, estão pagando alto para aquele cara e ele não está entregando, sabe? Então, a gente via isso, por exemplo, esse receio com o Denis Marques quando estava no Santa. Existia essa questão também. Como é que Denis Marques conseguiu reverter isso? Entregava dentro de campo. E aí você via vários jogadores que até entrevistas que a gente vê até hoje falando que, velho, E quando o jogador de cara futebol é isso. Se o cara entregar, exato, acabou. acabou. Pode ser o que for. Ajuda Pode ele todo não mundo, meu treinar, amigo. É. exatamente. Mas aí, Fred, só para fazer um contraponto do que eu mesmo falei, eu acho que o Santa se confia muito nisso é Itamar Schulli. Porque se tem uma grande característica de Itamar é ter um grupo na mão. Assim, o relacionamento de vestiário de Itamar é muito forte. Então, com certeza, passou muito por Itamar a avaliação ali de gerir esse vestiário, tendo ele, sendo um cara que a gente sabe que pesa. Você tem um E jogador outra, que. ele vai naturalmente ser um líder. Viu? Não tem como ele não ser um líder. Sim, Ele não tem como chegar e ficar um jogador caladinho no canto. não tem, não Isso não tem. tem como Se for acontecer. assim, se for assim, talvez não seja nem a melhor forma. Porque não Vai adianta ser um fingir que líder. ele é só mais um. Não adianta fingir. Vai ser Todo um mundo sabe líder. que ele E é um cara aí, ali que é uma referência. essa liderança é que a gente precisa ver como vai se dar, né? Mas não tem como ele não chegar e tentar conquistar o grupo, tentar ser o porta-voz ali. Como você falou, do que vai resultar esse relacionamento, a gente não tem como saber agora, né? Especulação da especulação. Cássio, é,
Fator de risco, para mim calculado, né? Como o Arthur descreveu aí, risco calculado. Existe, é grande, mas é calculado. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Mas eu acho que Arthur já trouxe toda a ressalva. E na parte técnica é o seguinte: tá com risco. Ok, a gente não sabe as nuances do contrato. Por exemplo, a publicação, todo mundo falou que seriam 2 anos. A publicação, até onde eu vi, a publicação do Santa não disse que isso é até fim de As 26. matérias trazem 2 anos. Mas as matérias trazem, as informações trazem essa. Quanto de contrato de produtividade tem? Acho que ele não faria, acho que Thiago Galhardo não sairia do Goiás para fazer um contrato de produtividade agora, mas eu estou querendo dizer assim que a gente não tem detalhes contratuais em relação a gatilhos que ele pode ativar. Até assim, se jogar 10 jogos na Série D e tal, ganha isso. Se fizer X gols, ganha isso. Ou seja, ele pode ter metas para esse tipo de situação, sobretudo porque por uma divisão dele tende, como o pessoal fala, deitar. E esse é o meu ponto. Por que, Fred? O risco existe para o Santa e para o próprio Thiago Galhardo. Eu vou falar agora do risco para o próprio jogador também. A gente frisou muito aqui a mudança de mercado, o quão surpreendente foi a mudança dele estar jogando na Série B com um desempenho pelo menos razoável, mas mesmo que fosse fraco razoável, nada que o tirasse da Série B. Poderia tirar do primeiro escalão, mas no mínimo ficaria no segundo escalão da Série B, mas não tiraria ele pelo menos da Série B. Na Sim. Série C ele já seria considerado a grande contratação. Então, mas ele está já indo seria um extraterrestre na Série C. E na Série D é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um vídeo sobre isso. E detalhe, a gente está falando da Série D porque é o principal objetivo do Santos, mas ele vai poder jogar o Pernambucano, tá? Então foi só para deixar claro que ele foi registrado dentro da abertura, ele poderá jogar a reta final do campeonato. Já falou isso, tanto que eu falei que eu não tenho dúvida nenhuma que a reta final ele vai. Então, 200%. Mas assim, chegou o cara. É que a gente está falando tanto da Série, mas só para focar aqui no meu comentário, que ele pode ajudar o Santa, inclusive, ainda na disputa pelo título que o Santa Cruz não conquista desde 2016, que seria um grau bem importante. Mas, voltando para o risco do Thiago Galhardo, não é do Santa em relação a ele. No momento que ele faz essa movimentação, onde ele sai de um patamar que ele estava, nos últimos 8 anos, ele jogou ou Série A ou Série B, e mais Série A do que Série B, inclusive, são 8 anos assim, para de repente... 4 meses parado, tá, Cássio? Eu dei uma olhadinha aqui, 4 meses parado. Sim, mas aí... não, só para situar, tipo, o tempo de recuperação de... Você falou essa coisa do Pernambucano, eu acabei dando uma olhadinha, mas pode concluir. 4 meses, 7 de outubro, foi a última partida dele pelo Goiás. Mas eu acho que isso na hora que vai para o campo, Pablo não jogava 2 meses. Estreou, meteu 2 gols no jogo do Sport e Maguari, assim... Então ele está parado, mas assim, parado ele ficaria 1 mês a 2 meses pelo que é o calendário. E 2 meses talvez seja o período justamente pelo que ele parou de jogar lá no Goiás. Só concluindo agora essa linha de raciocínio sobre o risco dele, no momento que ele faz essa movimentação e todo mundo que acompanha o futebol um pouquinho fala, esse cara na Série D vai destruir, esse cara na Série D vai deitar, esse cara na Série D vai sobrar, esse cara na Série D vai liderar o Santa. A expectativa é natural que ele faça isso, porque a capacidade técnica que ele tem e a idade que ele tem para o futebol ainda é mais do que suficiente para isso. Mas se ele não consegue, a carreira dele dá uma travada assim que não aconteceria em 2025. Porque se em 2025, no curso normal que ele estava, ele tivesse um ano ruim na Série B, o mercado dele continuaria existindo em 2026. Galhardo teve um ano ruim em 25. Tem uma entrevista dele, Cássio, não sei se você viu. Tá. Galhardo teve um ano ruim em 25. Mas em 24, a gente diria, ele participou de 9 gols do Goiás. Em 23 jogou 60. Vou voltar ao que você falou. Em 20, tá um ano a mais, o cara tem 26. Em 23 estava no Fortaleza jogando 68 partidas. O cara teve um ano ruim em 25. Concordo. Então o cara pode botar 26. Ele, se tivesse no patamar que ele estava e não tivesse um desempenho bom, a carreira dele seguiria, mas não é o caso. Então ele está fazendo uma aposta nele mesmo, porque ele não pode ter esse ano fraco na divisão que ele vai jogar. Primeiro, ele tem toda a capacidade para que não tenha. A gente só está falando do outro lado, que o lado é a expectativa que o Fred já falou no início, de ter tudo para ir bem. Mas se não for, o risco do Santa já foi dito, e o risco para ele também seria esse. Seria, o cara foi jogar. Porque a imagem ficaria essa. Não rendeu na Série D. Tá entendendo? Quando o cara que tá aqui, de repente vai pra Série D e não rende na Série D, que imagem esse cara fica?
para se reposicionar, e ele tem pelo menos 2 ou 3 anos de mercado para se reposicionar bem no mercado, para continuar ganhando bem, seria ruim. Então, eu trato como correta a leitura do risco do Santa, mas eu acho que tomara que ele tenha consciência disso. Acredito que tenha. Porque nessa situação ele também tá com esse risco. Então é muito importante para o próprio Thiago Galhardo que ele desempenhe. Para o Santa pelo investimento que está fazendo e para o jogador pela aposta que fez em si mesmo na carreira. Não sei se vocês chegaram a ver uma matéria. A matéria do GE cita isso. E Daniel Gomes já tinha publicado no Twitter dele. Que ele dizendo que não queria mais jogar no Brasil, né? Que por ele tinha encerrado o ciclo dele no Brasil, queria jogar nos Estados Unidos e Na largar Europa. de vez o futebol brasileiro. Eu acho que foi no final do ano ou Foi no começo desse 3 ano. de dezembro de 2024, a Pronto, entrevista. perfeito. Essa entrevista, inclusive, Fred, foi em São João del Rei, eu acho. Que o pessoal até Isso. fala, você vai ficar no Atlético, que eu acho que ele tava, ou era jogando alguma coisa na cidade, ou talvez até treinando na estrutura do Atlético, mantendo forma, enfim. E aí perguntam isso, e ele fala, né, que não pensa em ficar no Brasil, porque tem o pessoal uma cobrança muito forte, etc. Hoje, quando ele chegou no aeroporto, Camila foi basicamente a primeira pergunta que Camila do GF fez para ele, né? O que é que fez ele mudar de ideia? De que ia ficar fora do Brasil e acabou ficando no Brasil, né? Jogando em outra equipe, vindo para o Santa Cruz. A resposta dele foi que, quando ele falou ali a questão, mas já jogou fora do Brasil e também tem seus sacrifícios, ficar longe da família, então teria que realmente ser uma coisa financeiramente muito grande assim para valer a pena. E que gosta muito do Nordeste, ele frisou isso, jogou no Fortaleza, gostou muito, e Jogou no gostou do Ceará projeto também. do Santa. Isso, jogou no Ceará. Eu acho que eu quis dizer, mas jogou em Fortaleza, a Em Fortaleza, cidade, cidade né? de Fortaleza, é isso. Isso. E gostou muito de lá, disse que gostou do projeto do Santa, que ele falou, né? Que chegou a ter propostas até financeiramente melhores, o que eu não duvido, pode ter Não, certo, acontecido, pode ter de fato, acontecido. mas que preferiu o projeto do Santa e acabou vindo. Eu acho que pesa também para Galhardo, falando do ponto de vista dele, 2 anos de contrato é uma segurança importante para ele também. É, isso. Porque eu vi até alguns torcedores Se do especulou Santa. em valor já, eu não vi alguém. Não vi, Fred, também, para ser Não vi sincero. não. Eu Não vi imagino nada que sobre valor. seja, Pesquisei aqui, mas não vi obviamente, nada. obviamente um nível bem maior do 3 que o dígitos, Santa tem. obviamente. Obviamente. Não vamos nem Isso, discutir. 3 dígitos, isso. Mas não obviamente. sei quanto, né? Se chega em É. 200 mil, não sei. Não sei o quanto fica ali. Mas até falando do ponto de vista dele, eu vi alguns torcedores do Santa. As únicas críticas que eu não vi muito torcedor do Santa falando assim que não vale o risco dessa questão de motivação. Eu acho que está todo mundo na ideia de que existe o Todo risco. mundo compra o risco Basicamente calculado, é todo mundo isso. tem o risco, mas todo mundo compra o risco. O que eu vi alguns falando é que não dariam 2 anos de contrato. Esse tipo de comentário eu vi. Mas é o Mas preço senão não de vem. você trazer. Exatamente. É o Senão não preço para vem. você trazer um jogador assim. É. Porque é aquela história. O que Cássio falou É é melhor 100%2 anos verdade. de 150 do que um ano de 270, que ele ia pedir, 250. Você Esse arrisca, é dois um anos de risco. contrato, é um pouquinho de segurança que ele coloca para esse cenário que Cássio falou. Porque o que Cássio falou é total verdade. Se ele vem para o Santos e não performa, a avaliação dele no mercado cai drasticamente. Porque você é hoje visto como um cara que não fez um ano tão bom no Goiás, mas que ainda está nesse mercado de Série B, você vai para a Série D, todo mundo agora vai pensar, pô, como é que eu vou contratar ele para uma Série C ou Série B se o cara foi para uma D e não rendeu? Né? Então, ter mais um ano de contrato é, querendo ou não, para ele, a segurança que ele encontrou de, veja, se der tudo errado, eu tenho mais um ano de contrato, sabe? Eu não estou de mãos abanando. E, infelizmente, é o preço que o Santa Cruz tem que pagar para Isso. trazer um jogador desse nível. Faz parte do pacote. Não fosse com isso, muito provavelmente Galhardo não estaria vindo. Cássio, para fechar o programa, um bônus aqui. Eu vi no seu blog e a partir, né, de uma postagem da coluna de Lauro Jardim, a possibilidade do Santa Cruz ter, né, no Arruda um name rights, né, que seria do energético TNT, e seria, né, o primeiro estádio aqui de Pernambuco, né, com name rights. Mas o Márcio Cadar foi no Twitter dele e de forma muito direta, inclusive citando o nome, desmentiu de forma absolutamente direta. Mas você a gente estava conversando antes sobre essa pauta, você disse não, mas
quem trouxe a notícia foi Lauro Jardim e reafirmou, né? Então, a gente tem aí duas informações bem em sentidos opostos, mas os dois lados bancando. Claro que o torcedor vai dizer, pô, vocês estão duvidando em Cadar. Não é que se esteja duvidando em Cadar, é que Cadar tem outros interesses, negociações, valores, pode não estar fechado, pode estar negociando com outra empresa, mais ou menos, né? Então, queria o seu comentário aí sobre essa possibilidade, né, do Santa e do Arruda inaugurar esse modelo por aqui. Fred, a negativa de Cadar foi sobre quem estaria negociando, mas ao mesmo tempo, a fala dele, eu vou dizer daqui a pouco, a fala dele, para mim, ela confirma que existe uma negociação do name rights. O que foi rechaçado foi, não será com essa empresa, mas assim, então são duas coisas. O Santa já se conversa sobre o name rights. Isso aí, a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, do site O Globo, trouxe inclusive quem seria, Cadar rechaçou quem seria, mas deu a entender que existe a conversa com alguém. Então vamos lá, assim, de ordem cronológica para ficar tudo certinho, porque foi uma história bem interessante assim, desses desdobramentos. Lauro Jardim é um colunista, foi colunista da Veja, é um colunista do jornal o Globo, nos principais jornais do país, e trouxe uma informação, e ele não fala tanto de esporte, é coluna de política, de economia, mas assim, mas quando traz uma informação como essa, ele publica, e foi muito curioso, porque não é muito comum. E no caso era que o Santa estaria fechando, inclusive ele cita até nominalmente, seria talvez tenha sido por isso que Cadar respondeu, porque ele cita na nota dele tanto Vinícius Diniz quanto Márcio Cadar, que são os dois nomes que vieram ao Recife para assinar a proposta vinculante da venda da SAF, né? E dizendo que estariam conversas avançadas para fechar com o grupo Petrópolis, o grupo de bebidas, a indústria de bebidas Petrópolis, é um grupo que tem 8 fábricas no Brasil, inclusive uma em Pernambuco, em Itapsuma. Toda vez que a gente passa ali, quando vai aquelas viagens para Paraíba, Fred, aquelas gravações, a gente passa indo para João Pessoa, a gente vê do lado direito, ela fica ali, no fim de Itapsuma fica a fábrica da Itaipava, e que, além da cerveja de Itaipava e de outras bebidas, produz um energético TNT, tipo Red Bull, Flying Horse, enfim, concorrente isso aí, tem o TNT. E segundo a coluna de Lauro Jardim, seria Arruda TNT, o nome. Eu achei até curioso. Eu confesso que eu achei o nome legal, tá? Porque o nome tem que ser nome que eu acho que não precisa pegar também, tá ligado? Assim, tem muito nome aí que são nomes gigantescos. Mercado Pago Pacaembu. Não é muito fácil, não, tá ligado? Pegar assim, Mercado Pago, com todo respeito, Mercado Pago, naturalmente, mas Mercado Pago, mas Arruda TNT, ali, eu confesso que eu achei só isso aí talvez a turma chame. Mas enfim, aí colocou essa nota lá, e Márcio Cadar no Twitter dele, segunda vez que ele vai citar o Twitter dele, como ele fala muito, ele falou em relação a Galhardo e falou sobre isso também, mas, pô, é muito melhor que fala, inclusive, porque ele deixou de forma muito clara, e a mensagem dele, Fred, foi a seguinte, a íntegra, né? Cadê? Já que eu me perdi, que abri duas... Pronto, tá aqui. Pessoal, não tem nada de Arruda TNT. O dia em que fecharmos o name rights, eu divulgo aqui sem problemas, aqui no Twitter. Por enquanto, só estamos conversando com algumas empresas, nenhuma do setor de bebidas. Ou seja, há conversa sobre o name rights, mas não com o grupo Petrópolis, cuja objetivo é fazer bebida. Assim, então, assim, tirou o grupo Petrópolis da história. E isso ele colocou à tarde. Lauro Jardim, é muito comum em site, você pode fazer isso, colocar atualização com informação, tipo erramos, ou então corrigindo, não sei o quê. Lauro Jardim não teve erramos. A atualização dele foi colocar a fala de Márcio Cadar, dizendo aqui que negou, que não tinha, que não será nem Arruda TNT e que sequer conversou, melhor dizer, conversou não sei, mas que sequer conversou com empresas de bebidas. Aí ele colocou essa atualização de forma correta, mas colocou o complemento. Ele disse, apesar disso, a coluna mantém a apuração. Então, assim, mesmo a pessoa que diretamente estaria ligada a isso, dizendo publicamente que não está, o outro cara do outro lado falou, minha informação poderia ter dito isso, beleza, mas realmente não deu, poderia ter sido um indício, enfim, acontece a apuração, tem disso também, o cara pegou um bizu aqui, mas o bizu não era tão claro assim, ou era uma meia informação, ou a informação se concretizou, tem vários caminhos para se chegar àquilo. Mas ele sustentou que ele apurou, ele bancou, porque possivelmente ele também deve ter apuração do outro lado, acredito eu, né? Ou de outras pessoas do Santa, como o Fred falou, tudo é uma questão de jogo.
É que nem coletiva, né? Eu aprendi essa. O cara, quando vai para coletiva, tá sendo o segundo jogo. O cara não tá falando na coletiva ali, o cara tá falando o que é melhor pro trabalho dele continuar, enfim. Seja para cobrar, seja para explicar tal. E aí, não tem Arruda TNT, por enquanto. Mas tem esse andamento que, para mim, parece claro, que já, sobretudo tratando no plural, e falar o que seria isso. Quando o Fred falou nenhum estádio, para ser bem específico, nenhum estádio dos particulares. Nem os aflitos do Náutico, nem Ilha do Retiro do Sport, nem o Arruda do Santa A Arena Cruz. Pernambuco já foi Itaipava, né? Já foi Itaipava, que é do Grupo Petrópolis, como eu falei, que é a cerveja do Grupo Petrópolis. E a Itaipava, na época, pegou 2 naming rights. Era Itaipava Arena Pernambuco e Itaipava Fonte Nova. Isso. A Fonte Nova durou bastante, acho que durou uns 9 ou 10 anos, a Arena Pernambuco durou 3 anos. Aí foi quando já começou naquela de rescindir o consórcio, que operava a parceria público-privada, desfez o name rights, desfez o consórcio, desfez tudo e perdeu. E nunca teve. Mas é algo que o Atlético Paranaense faz há muito tempo. O Atlético Paranaense, teve gente talvez nem lembre. A Arena Baixada, eu acho que não tá, antes da Copa do Mundo, que quando fechou o estádio do Atlético, né? Quando ele era só o C, já tinha name rights. Eu acho que era Kyocera Arena. Kyocera, mas eu acho que era antes da Copa do Mundo. Aí o atual do Atlético é a Liga Arena. Mas enfim, o Atlético sempre teve esse perfil. Mas hoje, no Brasil, 11 estádios relevantes já têm name rights. E para mim, a maior relevância é o fato de que os 4 grandes de São Paulo, nesse momento, têm isso aí. Aí você vai. O último foi o Santos. No fim do ano passado, virou... cadê o Santos? Viva Sorte, que é agora o novo patrocinador do Bahia. Viva Sorte. É o Vila, porque tem o Vila Belmiro, né? É o pior Vila nome, Viva inclusive. Sorte. É o pior nome. O pior nome que tem é esse do Santos. É muito ruim esse nome. Vila Viva Sorte. O do São Paulo, que é Morumbis, por causa do chocolate. Esse é o melhor nome. Esse é o melhor nome, Morumbis. O Allianz Parque, que é o mais fácil de pegar, porque como o estádio veio do zero, ele foi inaugurado como Allianz Parque. E porque existe um estádio na Europa com o mesmo nome, que a gente sempre chamou assim, e é fácil chamar. Não, mas eu acho que fez muita diferença, muita mesmo, assim, o fato, na hora que o estádio do Palmeiras foi inaugurado, e não era uma reforma, era um estádio do zero, tá no mesmo lugar, é que nem a Arena das Dunas de Natal. Sim, era Machadão, derrubou, ergueu o novo. Nome, né? Só que mas é um nome muito comum aos ouvidos, Cássio. Também. Você tem e é um nome. Arena, E é um nome. Por exemplo, a Arena das Dunas de Natal foi inaugurada como Arena das Dunas de Natal. Só que ela agora também tem o name rights. O name rights da Arena das Dunas fica da seguinte forma: Casa de Aposta Arena das Dunas. Assim, eu acho impossível. Ninguém nunca vai chamar. Ninguém nunca vai chamar. Agora, Allianz Parque pega. Cara, o parque de Parque Antártica, como era, né? Eram 2 nomes, Palestra Itália e Parque Antártica, cada um chamava de um jeito, mantiveram o parque. O Corinthians, mas se fosse Mafre Parque, Mundial Parque é até bom, mas Allianz é muito facilita. Muito. O do Corinthians, como era uma arena também, o do Corinthians, na verdade, virou Arena Corinthians, Itaquerão, e veio depois, mas até que pegou o Neoquímica Arena. Eu acho que até que funcionou. Eu chamo de Neoquímica Arena com naturalidade, você precisa chamar com naturalidade, né? E, enfim, vou falar aqui outro do zero, só para não ficar. A Arena MRV do Atlético, é o que eu acabei de falar. Foi inaugurada como Arena MRV. Inclusive, vai ser até difícil no dia que deixar de ser MRV. Porque não tem outro nome, né? Não tem outro nome. E nem tinha o exemplo anterior de ser Palestra Itália. Essa realmente é do zero, uma coisa que nem existia. Mas vamos lá. Primeiro, fala só os valores anuais, tá, Fred? O do Pacaembu, que é Mercado Livre Pacaembu. 33 milhões por ano. Morumbis do São Paulo, 25 milhões por ano. Aí, cada contrato varia, tá? O do Pacaembu são 30 anos de contrato, o do São Paulo são 3 anos de contrato, assim, mas eu tô falando o que ganha anualmente. Mercado Livre Pacaembu nunca ninguém vai chamar. Mas o Mercado Livre vai botar R$1 bilhão. Mas ninguém vai chamar. Durante 30 anos. Só pagando. 30 anos. Não, veja, a Globo tem que chamar. Pacaembu. Exatamente, a Globo tem que participar. A Globo chama agora. Até porque é um anunciante gigantesco dela. Não, também, isso, e por outros motivos ela chama. Ela chama agora. Ela passou um tempo sem chamar. Todos, eu tô ligado. Mas, veja só. Para chamar o Pacaembu de outro nome é difícil. Um dos clássicos, é muito difícil. Mas aí é a mesma coisa do Arruda. Mas acho que o nome tem que ajudar. É isso que eu tô falando. Por isso que eu acho que a Arruda TNT, talvez a galera chamasse a Arruda TNT. Sobretudo o torcedor do Santa. Porque o cara sabe que aquele TNT tá ajudando o clube, se fosse o cara. Tô dando só um exemplo, lembrando que não é TNT, o cara rechaçou. Mas vou só tentar agora de forma direta. Mercado Livre Pacaembu, 33 milhões. Morumbis, 25 milhões. Allianz Parque, 15 milhões. Neoquímica Arena, 15 milhões. Vila Viva Sorte, que é a Vila Belmiro, 15 milhões. Liga Arena, do Atlético Paranaense, 13,3 milhões.
Casa de Apostas Fonte Nova, 13 milhões. Arena MRV do Atlético, 7 milhões e 180 mil reais. A Arena BRB Mané Garrincha. Essa eu confesso que eu nem sabia que tinha esse name rights. Curiosamente, eu descobri que existia hoje, porque eu vi o anúncio de um festival de rock que vai ter em Brasília, e aí chamaram Estacionamento da Arena BRB. Pois eu soube fazer esse levantamento. Não, confesso que eu não sabia que tinha lá 2 milhões e meio por ano. Veja como caiu muito. Começou ali 2 milhões e meio. Tem jogo. Esse levantamento de Jeff foi o Jeff que fez esse levantamento inicialmente, ficou muito bom. Casa de Apostas, Arena das Dunas, 1 milhão e 200 mil reais. E empatado em último lugar com Arena Nicknet, que é o estádio Santa Cruz, curiosamente se chama Santa Cruz, que é o estádio do Botafogo de Ribeirão Preto. Pronto, então assim, no Recife nunca teve, nenhum dos três. Mas, o Barradão Fatal Model não saiu do papel. Ali a Fatal Model já ganhou dinheiro só naquela publicidade pra botar R$1 pra dentro. Então, os caras, a genialidade ali foi simplesmente ganhar o name right sem botar R$1. Ali foi coisa de gênio. Fez o Brasil inteiro passar uma tarde chamando o estádio assim e não botou R$1 na brincadeira. É isso. A gente fecha esse conteúdo aqui, esse vídeo sobre Thiago Galhardo e um caminho aí pro name rights do Santa Cruz. Eu consigo imaginar assim: Cimento Nassau, Ilha do Retiro, Moura do Belha do Retiro, ou Iquine Arruda. Qual o do Náutico? Fantástico pro Santa seria Tintas Coral. Tintas Coral? Tintas Coral, aí era pra se ferrar. Assim, seria. Acabou tá o jogo. Perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Arruda Tintas Coral, a turma chamaria Arruda de Tintas Coral. Total. Ia ser nível Morumbi, sabe? Que Arruda Tintas Coral é demais. Agora, eu ia só fazer um comentário. Só o do Náutico, qual do Náutico? O do Náutico, aquele que nem investiu. Rapidão comenta, né? Rapidão aflitos, rapidão comenta. Aflitos, rapidão aflitos, alguma coisa assim. Eu ia dizer que faz muita diferença também, além de a imprensa falar, a transmissão da Globo, etc., a torcida também pegar o nome. Eu acho que no caso do Santa, eu vejo que a torcida gosta da ideia, sabe? Então, isso que eu falei, a torcida do Santa Cruz, eu abraçaria, eu acho isso. E só mesmo, se alguém chega assim e fala assim, o teu clube vai ganhar. Vou colocar aqui, não o valor vou colocar o valor do um pouco abaixo do Atlético. 4 milhões, vamos colocar ali, abaixo do Atlético tá ganhando 7, vamos falar 3 a 4 milhões por ano. Para que chamem de Arruda Itaipava, Arruda TNT, Arruda Tintas Coral. O cara do Santa vai olhar assim, oxe, é claro que eu vou chamar assim. O nome se ajudar, Arruda TNT é muito chamável. Arruda Magazine Luiza já é difícil. É difícil. Então, assim, depende muito também do perfil do nome. Quando é composto o nome da empresa, complica. E às vezes, assim, a gente não vai fazer aqui um estudo de... Claro, mas acho que tem que o nome tem que ser legal. Nomeabilidade, se é que existe essa palavra, né? Um estudo de nomeabilidade. O último que a gente fez aqui, Laércio não gostou, foi quando a gente disse que o Retrô era um nome ruim. Aí deu um problema. Não mudou a opinião de ninguém até hoje, inclusive. Mas... Exatamente. Mas se a Magazine Luiza quiser que o 45 minutos vire 45 minutos Magazine Luiza... Pelo amor de Deus. Seria com muita alegria. A gente pode virar a boneca... qual é o nome daquela boneca? Tem a boneca? Do Magalu? Eu não lembro. É a Lu, né? É a Lu, né? Não é Lu? Acho que é a Lu. Fale com a Lu, né? Pronto. Inclusive... Pode chamar a gente de boneco. Fica nós três aqui e Lu embaixo, né? E Lu comentando aí, durante o jogo. Entra na live, pronto. Se quiser, pode. Inclusive, curiosidade aleatória. Se jogasse uma boa isso, Lu aqui era boa. Curiosidade aleatória. Ontem, o perfil da Lu do Magalu publicou no Twitter. Olha a cobra. Aí a turma, no meio da euforia, pegou e disse: até a Lu do Magalu virou santo. Valeu, galera. A gente se encontra aqui nos próximos vídeos, lives e todo tipo de conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.